João, capítulo de número 15. Vamos ler o texto aí? Isso aqui é Jesus falando, tá? Ele está falando para os discípulos daquela época e está falando também para a gente. Presta bem atenção. Versículo 1. Jesus disse assim, ó: eu sou a videira verdadeira. Videira, para quem não sabe, é pé de uva, tá? Uma videira é um pé de uva, uma parreira. E meu pai, continua lendo, é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa. Limpa quer dizer, faz a poda, né? A poda para poder dar mais fruto ainda. Aí, ó, para que produza mais fruto ainda. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o raminho da videira, produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser, e vos será feito. Olha para cá, por favor. Jesus, o Senhor Jesus, aqui, gente, falando por parábola. Ele faz uma comparação tão linda, tão simples, né? Porque ele estava falando para gente que conhecia do que ele estava falando. O pessoal de Israel lá era ou pescador ou agricultor, então eles entendiam do que Jesus estava falando. Ele estava fazendo uma comparação. Imagina o Senhor Jesus falando para você agora: olha, presta atenção num pé de uva. Como é que funciona o pé de uva? Tem o tronco principal que sai da terra, aí ele vai se espalhando, né? E do tronco principal saem os ramos. E na ponta dos ramos é que aparece o cacho de uva, o fruto. Então o Senhor Jesus estava dizendo assim: olha, tem o pé de uva, né, o tronco principal, tem o ramo e no ramo tem o fruto. Aí Jesus explica, por que é que o ramo produz o fruto? Por que na ponta do ramo, não no tronco? Não é que nem jabuticaba que dá no tronco, né? É pé de uva, dá no ramo, né? Por que é que o ramo produz o fruto? Porque ele está ligado na videira, está ligado no pé de uva. Então, enquanto o ramo estiver ligado ali, ele vai produzir fruto. Por quê? Porque o ramo principal, vamos dizer assim, o tronco principal, ele tem a força para passar para o ramo. Porque se você cortar o ramo, se você cortar o ramo, não tem como o tronco passar a seiva, a vitamina, os minerais, a água, não é? Para o ramo. O ramo vai secar, não vai produzir fruto, porque não está ligado na videira. Mas se tiver e permanecer, aquele ramo vai dar fruto sempre. Sempre Jesus vai estar podando, limpando, para produzir mais fruto ainda. Já viu uma parreira como é que é? Tem o pessoal aí que tem que... A parreira não é uma planta fácil de fazer poda. Quem entende, tem que cortar o lugar certo, na época certa, né? Até na lua certa. Não é misticismo não, gente, tá? Isso aí é científico, tá? Tem a lua certa para fazer, porque dependendo da proximidade da lua com a terra, o crescimento é maior. Que nem cabelo também é assim, não é fantasia não. A gente fala assim, negócio de lua. Não, tem uma ciência nisso daí também. Mas tudo bem, só para você entender. Então, Jesus faz uma comparação. Gente, o pé de uva é assim. Enquanto o raminho estiver preso lá no tronco principal, ele vai dar fruto. Aí Jesus então faz a comparação. Ele fala assim, ó, gente, eu e vocês
É a mesma coisa. Eu sou o tronco principal, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Vocês têm que produzir os frutos. Se vocês continuarem ligados em mim, de mim vocês vão ter força para produzir o fruto. Ele está dizendo isso aí, gente. Quando a gente aceita Jesus, presta atenção, quando a gente aceita Jesus, quando a gente se converte a Jesus, naquele dia crucial da nossa vida, que a gente decide pela fé receber Jesus como Senhor, que a gente reconhece que somos pecadores, que viemos no pecado, e que se não for Ele, nós estamos perdidos para o inferno. Então a gente aceita Jesus como Salvador. Naquele dia, a gente se torna um ramo da videira. A gente é ligado na videira, é ligado em Jesus, né? E aí, a força que Jesus tem começa a passar para a gente. Gente, por que um crente, quando ele está firme com Jesus, ele consegue enfrentar cada luta que quem não está ligado até fica espantado? Por que tem gente, às vezes chega para você, está naquela maior luta, mas está firme em Jesus, né? Aí a pessoa chega para você, nossa, como é que você consegue ficar tão em paz assim? Ou, então como é que você conseguiu essa bênção? Ou como é que você conseguiu? Porque permaneceu firme em Jesus. A gente não consegue produzir fruto por força própria. Então qualquer milagre que possa acontecer na minha vida ou na sua vida, não é porque você é bom ou porque eu sou bom. De jeito nenhum. É porque a gente está ligado em Cristo. A força para lutar, a força para vencer, a força para conquistar vem de Jesus. Mas a gente tem que ficar ligado nele. Como ele falou, olha, se vocês permanecer, gente, é ficar o tempo todo. Não é como, às vezes, algum crente, né? De repente o crente fala assim, ó, oh, glória a Deus, hoje eu estou firme com Jesus, oh, aleluia, né? Amém, mas que permaneça assim, porque um dia está firme com Jesus, outro dia não está firme com Jesus. Um dia, eu vou parar com o pecado, eu vou parar com... Deus me perdoa, tem misericórdia, amém, Deus perdoa, te perdoa. Mas depois passa um tempo, já cai de novo no pecado. Você começou a se desligar de Jesus. Quando você cai no pecado, quando você erra em alguma coisa, você começa a se desligar de Jesus. E conforme você vai se desligando, a energia dele, a força dele, a unção dele, o poder, não para de ser transmitido para você. É aí que vem a fraqueza, é aí que vem a falta de fruto. Tem crente que no começo da fé, gente, é uma potência. Hoje está seco, que nem ele já falou ali, um ramo seco. Um ramo seco, gente. Parou de produzir fruto. Em tudo, em oração, não tem resposta, parece que a vida está seca. Isso quer dizer que não tem mais solução? Não, não é isso. Dá para voltar ainda, dá para enxertar de novo, dá para colocar de volta, se a pessoa se arrepender, se a pessoa entender que ela precisa permanecer firme com Jesus. Dá para voltar, é só tomar a decisão, é só falar, como Jesus ensina, o apóstolo João ensina na sua carta, ele fala assim, ó, gente, a gente não deve pecar. Eu sempre digo para você, pecado é uma desgraça, pecado atrapalha a tua vida, pecado é uma porta para o diabo entrar, pecado é a porta aberta para doença, para maldição, se não vai agora lá na frente. Estou cansado de ver, a Bíblia fala, eu sempre digo, para mim a Bíblia, o que ela fala é o suficiente, e a Bíblia fala muito disso, mas a gente vê na prática, pessoas sofrendo, por pecado que cometeu há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos, hoje que estourou a bomba, acontece muito, só que na época a gente avisa, irmão, vai direitinho, para de viver essa vida desgraçada que está vivendo, para de viver essa vida medonha, para... Não, sempre dá uma desculpa, né? Como não acontece nada na hora, a pessoa fala, o pastor estava errado. Aí conversa do pastor, né? Só que lá na frente a pessoa, aí a desgraceira vem, aí não é que é tarde, para Deus nunca é tarde, para perdoar, para renovar, mas a pessoa não precisava ter sofrido. Muitos perdem saúde, muitos perdem família, muitos perdem a honra, muitos perdem até a unção do Espírito Santo. Não que a pessoa não possa voltar para presente, pode até voltar, mas dificilmente volta a ser como era antes. Pode até voltar, mas é muita tristeza, gente. Por isso que Jesus alerta aqui, ó, e se você está ouvindo a palavra de Deus hoje, é porque dá tempo de recolocar você, se esse for o seu caso, né? De recolocar você na videira, para que toda aquela seiva que Jesus tem, aquele poder que Ele tem, passe para você, volte a passar para você poder começar ou recomeçar, né, a ser uma tremenda bênção. É o que Jesus está dizendo. Então Ele fala, se você permanecer em mim,
e as minhas palavras permanecerem em vocês, as minhas palavras, gente, por isso tem que vir na igreja, para ouvir a palavra do Senhor. É na igreja que você ouve a palavra. E você sabe que é muito diferente de você ouvir a palavra na igreja de ouvir na internet. Primeiro que na internet, de um modo geral, você pode ouvir um monte de coisa que pode confundir sua cabeça. Você pode comer joio com trigo, pode te fazer mal. Até os vídeos da nossa igreja, que você sabe o que a gente prega, você conhece como é que a gente trabalha, o que Deus deu para a gente, né? Mas é uma bênção, mas não é a mesma coisa. Você pode assistir os nossos vídeos no YouTube, lá tem um canal Fé Ativa, assiste, tem um monte de vídeo lá. Não, você assiste, você escuta, você entende, é uma bênção. Mas não é a mesma coisa de vir pessoalmente na casa de Deus para ouvir a palavra, dedicar um tempo para Ele, sabe? Aquela coisa de você se preparar. Sabe aquela coisa do namorado ou da namorada quando está namorando? Quando está namorando, vai tomar banho, aquele banho demorado, né? Vai cá perfumar limpo, depois toma um outro banho de perfume, não é verdade? Mas os perfumes do gel, o perfume do desodorante, o perfume para colônia, é o perfume, não sei, nossa, sabe, aquele perfumeiro é medonha, né? Não, medonha é modo de falar, tá? Eu quero dizer que é bastante, né? Tem perfume que é cheiroso, né? Bem perfume, gostoso, né? Não tem, mas isso é bom, porque é o cuidado que a pessoa tem, né? Para quê? Para encontrar com o namorado, para encontrar com a namorada. É todo um preparatório, que roupa que põe, que sapato que põe, né? Dá uma olhada no espelho, assim, um pelo aqui, tira aqui, corta aqui do nariz, vai limpa, né? Lógico, tá certinho. Para quê? Para ver a pessoa que ama. Agora, com Jesus não deveria ser assim também? Dedicar um tempo para vir na casa de Deus, para ouvir a palavra, é diferente. Gente, a fé que vem quando você está pessoalmente é diferente da fé que vem quando você assiste um vídeo, ou quando você até lê um livro, ajuda muito também. Não estou dizendo que, não, é muito necessário. Eu mesmo me converti lendo um livro evangelístico, mas eu tive que depois ir para a igreja, ir na frente do altar, aceitar Jesus publicamente, na frente dos outros, como tem que ser, me batizar, né? Então, isso faz parte do permanecer em Cristo, permanecer na videira. E claro, Satanás sempre vai tentar cortar você da videira. Ele sempre vai tentar jogar alguma coisa para tentar separar você da videira. Porque Satanás sabe que enquanto você estiver na videira, você vai ser que nem a Brenda. Tipo assim, tem as lutas dela, nenhum de nós é perfeito, nem eu, nem ela, nem você, nem ninguém. Mas a gente busca a bênção, né? Mas olha só, as bênçãos que ela contou, produzindo fruto. E muitos aqui que poderiam contar o que já receberam de Deus. E estão recebendo, né? Porque isso é porque permanece. Então o diabo ele não quer ver você produzindo fruto. Ele não quer ver a sua vida abençoada, porque a tua vida abençoada, gente, é a melhor propaganda que tem para ganhar as pessoas. A tua vida, como Jesus falou, né? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A vida com abundância da gente é melhor chamariz para as pessoas. Eu estou falando no bom sentido. Chama mesmo, a pessoa vê algo diferente em você. Ela fala, eu quero o mesmo Deus que você tem. Não é? É claro que tem que ter um processo de conversão. Não é só correr atrás das bênçãos, não é isso. Mas a nossa vida abençoada prova que Deus existe. Não é? Quem recebe uma cura milagrosa, por exemplo, a pessoa que duvida, ela vai acabar acreditando. Como a Brenda fez com o marido, né? Toda aquela atitude de fé, ele começou a raciocinar. Ganhou o marido para Jesus, né? A Bíblia fala da mulher sábia que edifica a sua casa, é assim. E de repente você fala, pastor, mas eu sou casado, meu esposo já é crente. Ou você que é homem, né? Ah, minha esposa já é crente, aquela coisa, mas não está muito bom. Busca em Deus, criatura. Tem um casamento formado, busque em Deus. Eu sei que não é fácil lidar com pessoas, mas é o correto a ser feito aos olhos de Deus. Quando você quer tá casado, quer acertar o teu casamento, isso é prova que você quer ficar ligado na videira. Agora, se você é aquela pessoa que fala assim, não, eu vou me divorciar, não quero mais saber, aquela coisa, aí você está saindo da videira, porque não é isso que Jesus quer. Eu sei, ó, eu vou ter sempre que abrir um parênteses, tem casos e casos. Tem aquele caso onde a pessoa sofre atentado contra a própria vida, caso de violência, onde a pessoa pode até morrer. Eu sempre digo, é melhor um divórcio então, do que um matar o outro. Ah, não tem dúvida, né? Ou então em caso de adultério, tem uma coisa medonha, né? Então aí tem certas situações que é meio complicado. Mas hoje em dia, muitas vezes a pessoa lá quer um divórcio por motivos banais,
Porque, meu marido é um molenga, minha esposa não sei o que tem, não sei o que tem, não tem, pastor, eu quero progredir, meu marido não quer acompanhar, ele quer ficar morando junto com a mãe a vida inteira, não tem sonho, não tem nada. Olha, não sei se tem alguém que mora com a mãe aqui, me perdoe, tá? Não estou dizendo que é errado, no começo até ajuda mesmo, mas você pretende a vida inteira ficar morando com a mãe? Não é, pastor, é que a mãe está velhinha já, eu cuido. Bom, é outro caso. Então, como eu sempre digo, tem casos e casos. Mas tem caso não, que a pessoa está lá, né? Então, para o homem ou para a mulher, tá bom. Mas a pessoa com quem está casada, ela fala, não, eu quero progredir, eu quero ter a minha casa, o meu lugar, eu quero ter a minha família, eu quero ter as minhas coisas. Só que um quer e o outro não quer. Molenga, né? Não precisa. Aí, não, então eu quero separar. Isso não é motivo para se separar. Isso não é motivo. Mas pastor, ele não muda. Ore a Deus, busque por Ele. Gente, quando você busca ainda está ligado na videira, o que Jesus falou? Se você permanece em mim e as minhas palavras permanecem em você, você pede o que quiser e talvez seja feito. Amém? Não é amém não, gente. Não é talvez não. Jesus deu uma garantia na palavra dele, disse, e será feito. E será, mas tem que permanecer firme na videira. Tem que e quando ele fala, gente, ele fala, Jesus não é mentiroso. Ele não é uma pessoa que, ele não é injusto, ele não é falso. Se há alguém que é honesto, verdadeiro, 100% fiel à sua palavra, é o Senhor Jesus. Então se ele falou, está falado. Então não é questão dele fazer alguma coisa, agora eu tenho que fazer alguma coisa, permanecer firme em Jesus, permanecer firme na fé, tá? Se eu estou me desligando de Jesus sem perceber, porque o diabo trabalha assim, de mansinho, ele vai tentando separar você da videira. Fala assim, capeta desgraçado, sai daqui, não, eu vou voltar para a videira correndo. Senhor Jesus, me cola no Senhor de novo aí. Estou me arrependendo, se for o caso, né? Acertando a minha vida, pedindo perdão pelos meus pecados. Ou, não tem pecado, mas estou frio na fé. Então eu quero me aquecer, vou voltar a buscar como eu fazia, voltar a fazer jejum, eu vou fazer campanha de novo, vou estar todo dia na igreja. Eu sei que é cansativo muitas vezes, porque trabalha muito, serviço pesado, mas eu vou fazer o meu papel. Eu quero ser fervoroso como eu era antes, né? Eu quero voltar a ver aquele fogo do Espírito Santo aceso dentro de mim. É isso daí. O que você vai fazer a partir de hoje com essa palavra que você está ouvindo? A única garantia de vitória que a gente tem é permanecer ligado na videira. Porque se não permanecer ligado, pode até mesmo acontecer o pior. Qual é o pior? Leia comigo, por favor. Capítulo 15, para encerrar, tá? Versículo de número 6. Olha aí. Se alguém não permanecer em mim, olha para cá, por favor, para um pouquinho. Deixa eu explicar para você. Quando ele fala, se alguém não permanecer, ele está falando no sentido definitivo, tá bom? Quer dizer, não é aquele negócio da pessoa às vezes cai, depois volta para Jesus, não deveria, mas na sua misericórdia, Deus ainda recebe a pessoa, quando ela se arrepende, pede perdão. Então, a pessoa às vezes tem seus atos e baixos na fé, por falta, um monte de fatores, falta de vigilância, sei lá, mas a pessoa, né, vai tendo sempre uma oportunidade. Agora, quando ele fala aqui, se alguém não permanecer em mim, é aquela pessoa que definitivamente abandona a fé, né? E é isso que o diabo quer que a pessoa faça. A pessoa não quer mais voltar a buscar como buscava, ou até fica realmente desanimado até o fim da vida, e às vezes nem se acerta com Deus. É nesse sentido aqui, tá? Vamos ver de novo aí, 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará completamente, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Isso aqui é uma referência ao inferno. Se você não sabe, a Bíblia fala do inferno. Deus não quer que você vá para o inferno. O inferno não foi feito para você nem para mim. O inferno foi criado, a Bíblia ensina, para colocar os anjos rebeldes lá. Mas depois que o ser humano pecou, e o ser humano que não se volta para Deus em Cristo, é lançado no inferno também. Agora, só para encerrar mesmo aqui, eu digo sempre e vou repetir. Deus nunca fala com a gente à toa, em vão, por coincidência. Você pode estar aqui hoje, de repente ser um visitante, de repente você não é nem evangélico, não tem problema, fique em paz, tá? Mas você está aqui, Deus está falando. E hoje você pode nem estar entendendo muitas coisas que você está ouvindo pela primeira vez, mas alguma coisa Deus vai marcar no teu coração. E lá na frente você vai se lembrar para você tomar a sua atitude.
Quem já está na fé, quem já está há algum tempo já de crente, aquela coisa toda, sabe do que eu estou falando muito bem. E Deus está falando com você. E se Ele está falando, é porque no amor e na misericórdia dEle está dizendo, olha, tem jeito para você. Se você tiver, como se Deus falasse, se você tiver ligadão em mim, bênção, glória a mim. Como Deus falasse, né? Amém. Se você está meio desligado aí, começou a lascar, começou a abrir, já viu como você vai tirar um ramo de uma árvore, né? Você puxa, vai saindo aquela casca, vai lascando assim, né? Pastor, estou nessa casquinha aí, né? Nessa lasquinha. Então, hoje é o dia de você clamar a Deus, para o Senhor te recolocar ali, né? Grudar firmemente ali, para você recomeçar a receber do Senhor toda a capacidade que Ele tem para você. Quando Jesus falou assim, ó, em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, ele não estava mentindo. Pastor, como assim? Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Eu vou te perguntar, o que Jesus fazia quando andou na terra? Ele fazia o bem, diz a Bíblia, né? Fazia o bem e curava os oprimidos do diabo. O que Jesus fazia especificamente? Ele orava pelas pessoas, ele falava com as pessoas, perdoava as pessoas, ele curava das doenças, ele expulsava demônios. Sim ou não, gente? Ensinava, onde ele chegava acontecia multiplicação, onde ele chegava a bênção acontecia. Ele está dizendo que nós podemos fazer a mesma coisa. Então, como crente na videira, eu posso fazer a mesma coisa, porque eu sou bom? Não, é porque eu estou ligado na videira. A força dele passa para mim, assim como a força da videira, a seiva passa para o ramo e o ramo produz fruto. Enquanto estiver ligado em Cristo, a força que ele tem, a unção dele passa para mim e passa para você também, e o fruto vai ser produzido. Você vai vencer a doença, você vai orar por quem está doente e vai ajudar aquela pessoa, você vai expelir demônios, você vai invocar o poder de Deus sobre a sua família para que ela seja salva, você vai ver a diferença na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.